Este episódio é um oferecimento Loodstarter, o financiamento coletivo para o seu jogo, e Mipa Manix Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá galera, bem-vindos então à nossa gameplay de Supernova. Eu já arrumei aqui o jogo para 2 jogadores, você tem aqui o tabuleiro central montado com o lado dos terráqueos aqui à direita e o lado dos marcianos aqui à esquerda. Cada um desses quadrantes já foi devidamente sorteado aqui, todos os cubinhos vêm nesse belíssimo saco de camurça e eles então são sorteados de acordo com o número em cada quadrante. Então esse aqui tem 6 cubos, 5 cubos, 4 cubos e por aí vai. E são cubos relacionados a tecnologias que você vai ter que fazer um set collection bem variado. Quanto mais cores variadas na sua coleção no final do jogo, mais pontos você fará. E este aqui é o valor final também para quem conseguir conquistar. No caso aqui, Marte ganha 2 pontos. Esse outro aqui, Ceres, ganha 4 pontos. E por aí vai. Os pontos vão ficando cada vez mais valiosos à medida que vão chegando próximo ao Sol, que vale, quem conquistar no final do jogo o Sol ganha 10 pontos. Então, no início do jogo, o nosso tabuleiro está dividido, né? Terráqueos e marcianos. E lá em cima você tem a marcação de pontos que será feita no final do jogo. Inicialmente a gente vai pegar esses 2 foguetinhos aqui e vamos trazer aqui para o Sol. Óbvio, os verdes são os marcianos. Nada. Cada jogador então vai comprar 6 cartas, sendo 4 cartas de ataque, 1, 2, 3, 4 e 2 cartas especiais, 1, 2. Fazendo a mão inicial então de 6 cartas. Esse será sempre o seu limite para o resto do jogo, você nunca poderá ter mais do que 6 cartas na mão. Mas essa mão aqui eu não vou mostrar para vocês. Essa mão aqui ela vai jogar sozinha. Os terráqueos vão jogar fechado, ok? E os marcianos agora vão fazer a mesma coisa. Os marcianos agora vão comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. E eu vou poder mostrar para vocês quais são essas cartas. A arte realmente é belíssima, não? Vou mostrar aqui o foco para vocês. Sim. Tá, essas aqui são cartas de ataque, são, olha lá, Merc 1, 2, 5, isso aqui é o valor de ataque que ela vai ter, tá? E essas aqui são cartas especiais de outras tecnologias que você vai poder fazer por uma sabotagem, ou então aqui pedir reforços para cartas adjacentes. O livro de regras vem aqui, tá, com um play aid, com todas as cartas específicas. Por exemplo, aquela carta de sabotagem que nós acabamos de pegar, ela está aqui, espião, aliança, recuar, bomba central, epidemia, sabotagem. Aqui embaixo, e ela nos fala o seguinte: o quadrante que tiver a carta sabotagem poderá ser dominado pelo jogador que tiver a menor força ao invés da maior. 2 cartas sabotagem no mesmo quadrante se anulam e o domínio se dará a forma normal, ou seja, pela maior força. Então é interessante essa carta sabotagem, a gente pode jogar ela num quadrante que nós chamamos não muito poderoso. Vamos guardar isso para um pouco mais para frente, tá? No início do jogo, todos começam ali no Sol. E observe que o Sol tem aqui o número 2, que tem 2 cubinhos lá de tecnologia, e o número 2. Esse é o número de ações que você vai ter neste turno, tá? Sempre no início do seu turno, a primeira fase, que é a fase de planejamento, não sei como que ele chama de planejamento, ele chama de fase de planejamento, exatamente. E que você vai pegar o número de ações de acordo com o quadrante onde você começou o seu turno. Então, nós começamos com 2. Cada jogador, então, vai pegar 2 pontos de ação para gastar. Vamos começar primeiro, então, aqui com os marcianos, tá? O que a gente está tentando fazer é conseguir maior influência sobre cada quadrante desse, colocando cartas de ataque e tecnologia aqui do nosso lado do tabuleiro, tá? Então, os marcianos vão colocar as cartas desse lado e a federação, os terráqueos, vão colocar lá do outro lado
da mesa, ok? E se você reparar, cada quadrante desse tem um limite de cartas que pode ser colocado. Eu posso colocar do meu lado, no máximo, 2 cartas, e essas cartas serão assim: primeira carta fechada, segunda carta aberta. Se eu for aqui para esse outro quadrante aqui, para o Halley, tá, que vale 8 pontos, você verá que eu posso colocar até 3 cartas, sendo a primeira, sempre nesse sentido da setinha, primeira aberta, segunda fechada, terceira aberta. Quem fizer isso primeiro, ganha então uma pontuação extra de dominância lá de 3 pontos. Aí o segundo jogador apenas marca a sua conquista para questões de marcação de final de partida. A partida termina de 4 formas diferentes. Assim que qualquer um dos jogadores tiver conquistado pelo menos 5 quadrantes desse, colocando sua marca de 3 pontos, o jogo termina. Ou então, assim que o primeiro jogador tiver 6 qualquer conquistas, sendo com 3 pontos ou sem ponto algum, adjacentes uma a outra, o jogo também termina. Ou assim que de um lado tiverem 7 ou mais quadrantes conquistados, o jogo também termina. E uma quarta forma de terminar o jogo é quando acabar aquele deck lá. Quando o jogador precisar comprar cartas, não tiver mais cartas para comprar, o jogo também termina, então se marca os pontos, tá? Vamos começar então, vocês terem uma noção como é que funciona. Eu tenho 2 ações, e as ações possíveis são baixar cartas, comprar cartas ou andar com o meu foguete pelos outros quadrantes. Se eu quiser baixar carta, ou seja, atacar, eu vou ter que baixar uma carta da minha mão e colocar aonde o meu foguete está. Se for uma carta de ataque. Se for uma carta de sabotagem, não necessariamente, eu posso usar ela em qualquer lugar. Não de sabotagem, mas de ações especiais, me desculpa, tá? Bom, eu vou então aqui, eu sou o marciano, vai começar primeiro, eu sou o verdinho e eu quero conquistar isso aqui. O que eu tenho aqui na minha mão? Deixa eu ver. Eu tenho alguns poderes bons ali, só por 2 cartas. Que ótimo, muito bom. A primeira carta ali é uma carta fechada, então eu vou colocar esta cartinha aqui, a carta fechada. Primeiro eu vou colocar esta cartinha aqui, cadê? Fechada, ok? Esta carta aqui está com um reflexo, mas ok? Fechada aqui. Fechada a gente coloca assim, tá bom? E aberta a gente coloca do outro lado. Então eu coloquei aqui minha primeira ação, eu gasto um token. Agora minha segunda ação. O que eu vou fazer? Eu posso botar se você tivesse uma segunda carta forte, eu poderia botar ali também. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Eu vou botar logo a segunda carta aqui. Agora a segunda carta é aberta. Tá, ela entra aqui, é aberta, gastei minha segunda ação. Mas como ali pode ter no máximo 2, eu fui o primeiro, eu consegui 2, eu coloco aqui, já começo marcando aqui 3 pontos de conquista por ter conquistado aqui o Sol, antes que ele vire uma supernova, ok? O outro jogador pode conquistar do lado dele, mas ele no final do jogo vai ter que ter mais pontos do que eu. Ele não sabe quanto que eu tenho fechado aqui. Só vocês. Então assim termina o turno do marciano. Vamos para o turno dos terráqueos, a mesma coisa. Eles têm apenas 2 pontos, porque eles também começaram no Sol. E vão pegar o... Eu vou fora da tela aqui para vocês, ok? Não saberem o que eu estou fazendo. E o que ele vai escolher aqui? Deixa-me ver. Ele está no Sol ali, tem 2 ações também, né? Tá, então ele vai fazer o seguinte. A primeira carta é fechada, ele vai colocar ali uma carta fechada. Tá? Gastou uma ação. E a segunda ação dele, ele vai gastar andando para cá. Ele vai andar em direção a Marte. Ok? Gastou sua segunda ação. Foi em direção a Marte. Bom, e aí termina o turno, então, da Federação. Vamos mais uma vez para o turno dos marcianos. Eu tenho só 4 cartas na minha mão. E eu só começo o meu turno de novo lá no Sol. Eu só tenho 2 ações, ok? Então vamos lá, tenho 2 ações para fazer. Eu não vou deixar ele sozinho indo para lá. Minha primeira ação vai ser ir para cá, ok? A primeira ação vai ser para lá. E minha segunda ação... aqui são 3 cartas, né? Na minha segunda ação, eu vou andar mais uma vez para aqui, para Phobos. Gastei 2 ações movendo o marciano
para lá, ok? Se não chegar mais perto, você tem uma noção lá. Estava aqui, 1, 2. Gastei, então, minhas duas ações. E agora, então, vamos para a federação. Você está ali, federação? O que você vai fazer? Eu preciso de 3 cartas. Essas 3 cartas tem que ser nesta ordem ali. E essa coleção aqui, tá vendo? Tem uma variação. O cinza e o preto são mais raros. Por isso que ele correu para lá. Tá, eu começo aqui, então, com 3 ações. Eu vou pegar 3 tokens de ação que eu posso usar neste turno, tá? Qual seria a minha ação? 3 ações. Eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro vou... caramba. Tá. Vou botar uma carta aqui. Essa primeira carta é aberta. Este é o problema, né? Não quero esta carta aberta. Tá, então vou botar uma carta aberta aqui. Tem 3 ações. Então vai ser uma ação, ok? Uma carta aberta do lado de lá, que ele botou uma carta de valor 2, ok? Gastou 1 token. Segunda ação é uma carta fechada. Então ele vai fazer o seguinte. Não, segunda ação ele vai deixar ali ainda. Ai. Segunda ação ele vai deixar ali ainda. Tá? E ele vai então mandar para cá, como segunda ação. E a terceira ação ele coloca uma carta aberta lá. Uma carta aberta. Uau! Ele não vai deixar essa carta ficar lá, vamos ver como que funciona. Essa carta aberta eu vou colocar aqui. Nossa, o que ele fez? Essa carta aberta que ele colocou foi um prisioneiro. O que é isso? Ele vai poder escolher, tá, uma carta. No final da pontuação eu vou poder escolher uma carta qualquer aqui, tá? E essa carta não vai valer mais para o marciano, sim para a federação. Assim, eu botou essa carta aberta, então com certeza agora os marcianos vão tentar se livrar dessa carta de alguma forma. Então ele fez uma ação botando, do segundo 2 ações andando, terceira ação colocando a carta. Acabou as 3 ações dele, tá? Bem, então vamos para os marcianos. Os marcianos agora mudaram, eles estão lá com 4 ações possíveis. Então ele vai pegar 4 tokens de ação, que é o que ele tem disponível para este turno. Vamos dar uma olhada aqui na nossa mão, tá? Eu tenho ataques de 1, 2, uma sabotagem, que é interessante se eu quiser colocar essa carta, né? Talvez lá no sol. Só que eu só posso colocar até 2 cartas lá no sol. Vocês viram que limite de 2. Então essa carta de sabotagem seria uma boa colocar lá, porque aí o menor ponto ganharia. Mas eu não consigo botar 2 cartas, só se eu conseguir trocá-la de alguma forma. São reforços, eu vou mostrar para vocês como que funciona e pouca coisa. Eu tenho pouca carta na mão, pouca opção e eu tenho 4 ações possíveis, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma outra ação possível. Se eu quiser comprar cartas, eu gasto uma ação. Cartas normais de ataque, que são essas cartas aqui, então valem uma ação, ok? Se eu quiser cartas especiais para comprar, eu preciso gastar 2 ações. Então vamos fazer o seguinte, eu vou gastar das minhas 4 ações, primeiro eu vou gastar uma ação aqui, vou comprar uma carta, um ataque 1, não é muito bom, eu vou gastar uma segunda ação aqui, das minhas 4, vou comprar outra carta, um ataque número 3, já está melhorzinho, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 cartas na mão, é o limite de cartas possíveis, não posso comprar mais, ok? Nenhuma das 2 cartas eu posso comprar. E eu tenho ainda mais 2 ações a fazer. Eu vou fazer o seguinte, a primeira aqui que eu tenho que colocar é uma carta fechada, depois uma aberta. Então eu vou colocar uma carta fechada aqui, botar esse 3 fechado aqui como primeira ação, ok? E minha última ação, acho que eu vou colocar uma carta aberta, que vai ser... Aqui eu posso ter que ter no máximo 4 cartas, né? Eu vou botar uma carta aberta aqui, valor 2. Como minha última ação. Ok? Termina então assim o turno dos marcianos. Vamos voltar mais uma vez para os terráqueos, que estão mais uma vez no sol, só terão direito a 2 ações. Então os terráqueos, vamos pegar a baralhinha dele lá,
Vamos dar uma olhada. Ele tem apenas 3 cartas na mão. Provavelmente ele vai querer comprar cartas. Sim, ele vai querer comprar cartas, sim. Então ele vai gastar... Primeiro ele vai andar para o outro lado do quadrante. Sim, acho que ele vai andar para cá. Vai voltar para a terra? Vermelhos... Não, acho que é melhor ele voltar para cá. Ele vai tentar vir para cá. Gastou 1 ponto. Ok? E o segundo ponto dele, ele vai comprar uma carta. Comprou uma carta, que não vou mostrar para vocês agora. E termina o turno, então, dos terráqueos junto para os marcianos. Agora começa, então, com 4 pontos de ação. 4 pontos de ação. E o baralhinho, nosso baralhinho aqui. Aqui eu posso botar no máximo 4 cartas, mas por enquanto tá bom, cara. Estou preocupado com esse ponto aqui, que vale 8 pontos esse quadrante aqui. Ele já está com uma carta lá. Eu estou com 4. Se eu tivesse uma carta boa, eu podia colocar lá. Que carta é essa? 5. E essa aqui também fechada, também é uma boa, né? Essa carta aqui também é uma boa. 3. Então eu vou fazer o seguinte, tá? A primeira carta aqui, que eu tenho que colocar aqui, é uma carta aberta. Eu tenho 4 pontos. Eu vou gastar o primeiro ponto voltando para lá. Vou gastar o segundo ponto colocando uma primeira carta aberta ali, que é reforços. O que reforços faz? Reforços tem um íconezinho aqui, tá? Que fala o seguinte: o valor dela é igual à soma das 2 cartas adjacentes. Primeira, ok? Então a primeira daqui e a primeira daqui. Peraí, deixa eu mostrar para vocês melhor. O valor desta carta é igual a esta aqui, somada com esta outra fechada aqui embaixo. Por enquanto tá bom, né? Então essa foi minha segunda ação. Agora, minha terceira ação, eu vou botar uma outra carta fechada aqui. E minha quarta ação, eu vou botar uma outra carta fechada. Vocês verem que eu mostrei para vocês, né? São cartas... Bom, ele não sabe. E agora uma carta aberta. Ok? Só ficamos com uma carta na mão. Mas observe que o limite aqui são 3 cartas. Nós temos 1, 2, 3. Então, conquistamos primeiro este quadrante. Ganhamos aqui 3 pontos de vitória, já garantidos para o final. Ok? Então, este foi o turno dos marcianos. Vamos para o turno, então, dos terráqueos, que também terão ali, tá no mesmo quadrante que a gente, direito a 3 ações dessa vez, tá? Direito a 3 ações, o que eles vão fazer? Vamos lá, vai ter 1, 2, 3 ações. Vamos dar uma olhada aqui na mão deles, não vou mostrar para vocês. Tá. São 3, não é isso? A próxima carta lá é fechada e outra carta é aberta. Não. Eu vou fazer o seguinte, tem 3 ações. Eu vou gastar a primeira ação da federação vindo para cá. Pau. Só tem mais 2 ações agora. A primeira carta ali tem que ser fechada. Vamos chegar mais pertinho para vocês verem. Mais pertinho lá para vocês verem. A primeira carta a ser colocada aqui em Phobos tem que ser fechada. Então ele vai colocar uma carta fechada aqui. Ok? Vai a outra ação dele, segunda ação, só tem mais direito a mais uma ação. Que agora vai poder botar uma carta aberta. Ok, botar uma carta aberta ali, ele botou um 2. A gente não sabe qual é aquela carta fechada dele, ele botou uma carta aberta 2, gastando então assim a sua última ação. Vamos lá então, agora os marcianos estão agora em Demos, com direito apenas a 3 ações. 3 ações nesse turno. Então vamos deixar os 3 aqui para a gente usar. O que você vai fazer? Vamos dar uma olhada na nossa mão. Primeiro, na nossa mão só tem uma carta, nós só temos uma carta de sabotagem, apenas isso. Sabotagem diz, se a gente colocar aquela carta em algum lugar, tá? O adversário, na verdade, ganha quem tiver menos pontos e não mais pontos. Interessante aqui. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 3, 4, 5. 5 é pouco, ele já está com 2 lá. Se tiver um 3, ele me ganha. A terceira carta aqui é fechada. A terceira carta aqui é fechada. Então vamos fazer o seguinte, vamos gastar uma ação, tá? Gastar uma ação. Colocando mais uma carta fechada da nossa sabotagem aqui. Tá? Terceira carta fechada. Não temos mais nada na mão. Vamos gastar nas nossas 2 ações, comprando 2 cartas
duas cartas. Veio um ataque 3 e um ataque 2. Bom, vamos guardar aqui pra gente, ok? E vamos então lá para... Esse foi o verde, né? E vamos para o nosso amigo azul, que vai começar então com 4 pontos de ação. 4 pontos de ação, azul. Vai pegar lá, 1, 2, 3, 4. 4 pontos de ação para você poder usar. Ele tem algumas cartas ali, ele está aqui, né? Aliás, opa, eu fiz besteira, eu não poderia ter feito isso aqui. Voltando um pouquinho ali, voltando um pouquinho ali, eu fiz besteira. Eu não posso colocar uma carta aqui. O verde não pode, vou voltar isso aqui um pouquinho. O verde não pode botar uma carta aqui, porque ele está aqui. Você tem que estar no quadrante, o seu foguetinho no quadrante para poder botar a carta lá. Então isso aqui não vale. Essa carta aqui eu vou voltar para minha mão, ok? Não posso colocar essa carta aqui. Com a memória, jogando com 2 ao mesmo tempo, pode se dar esse mole, tá? Então, cuidado. Você só pode botar cartas aonde você está com o seu foguetinho, ok? Como eu não estou lá, óbvio que eu não posso botar lá, então voltei aquela carta de sabotagem para minha mão, ok? Vamos voltar agora para o nosso outro amigo da federação. Ele realmente tem 4 ações. Vamos ver o que ele tem na mão ali. Carta fechada, né? Tá bom. Ele vai fazer o seguinte. Agora tem que botar uma carta fechada, lá outra carta aberta. Ele vai gastar essas suas 4 ações. Primeiro vai gastar uma ação para comprar uma carta. Comprou uma carta de ataque. Vai gastar a sua segunda ação. Gastar a sua segunda ação. Ele tem que descer agora, a terceira carta é fechada. Vai trazer uma carta fechada. Ok. Você vai fazer a segunda ação. Agora essa terceira ação. Acho que ele vai comprar mais uma carta. Vai comprar mais uma carta dessa fechada. De ataque. E a última carta é aberta. Ele vai então gastar a sua última ação e colocar lá uma carta aberta de valor 3. Como essa carta só aguenta 4 cartas, 1, 2, 3, 4, ele conquista, então, marcando aqui 3 pontos lá para ele. Ok? Este, então, foi o turno dos humanos. Opa, chegando reforços. Reforços para os marcianos, espero, né? E vamos começar aqui, então, o turno do marciano, que na verdade está aqui, ok? Aqui eu já fechei, eu não posso botar mais carta aqui, não posso botar mais carta aqui, eu posso botar cartas aqui. Eu começo o meu turno com 3 ações apenas. 1, 2, 3 ações. Vou gastar minha primeira ação vindo para Phobos, como eu falei anteriormente. E vou gastar a minha segunda ação colocando aquela carta de sabotagem. Agora ela é fechada. Ok. E vou gastar a minha última ação andando para cá, para séries. Eu sou verdinho, vou andar para séries. Ok? Para o próximo turno teremos então 5 ações em vez de 4. Bom, né? Vamos lá para os terráqueos, começando com 1, 2, 3, 4 ações. Nos terráqueos vão ter 4 ações. E ele tem cartas. Não vou mostrar para vocês as cartas dos terráqueos, pô. Não posso fazer isso, né? Tá. A primeira carta que coloca aqui é uma carta aberta. Uma carta aberta. Aqui, qual foi a carta que ele botou? Ah, tá, ok. Só tô lembrando. Vocês não podem ver, não, tá? Eu tô lembrando porque eu tô jogando com 2 números. Lembrar tudo de cabeça aqui tá difícil. Mas vamos lá. Para vocês terem uma noção de como que funciona. Eu já sei o que eu vou fazer. Essa carta aqui tem que ser, a primeira carta tem que ser aberta, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou gastar uma ação indo para lá. Gastar a minha segunda ação colocando esta carta aberta aqui, que é uma carta de reforços, que o valor dela é igual a esta primeira carta aqui e igual a esta primeira carta aqui adjacente. Bom, essa carta está aberta, tem que destruir essa carta de qualquer forma. Essa foi a segunda ação. Agora, terceira e quarta ação. Ele tem mais 2 ações ali. Ele vai comprar uma carta de tecnologia ou 2 cartas de ataque. Sim, ele vai comprar uma carta de tecnologia, tá? Gastou 2 turnos, 2 ações para comprar uma carta, então, de tecnologia. Ok? Deixa eu ver o que ele comprou. Muito bom, muito bom. E vamos, então, agora
Sei que nós estamos acabando, né? Esse quadrante está muito disputado e esse outro quadrante aqui acabou ainda não sendo explorado, né? Alguém poderia correr para lá, seria uma boa, seria mais fácil de marcar pontos, né? Então vamos lá para os marcianos. Marcianos é o que nós temos na mão. Nós temos um 3 e temos um 2 marcianos. Então, ou seja, 5 pontos aqui. Nós começamos aqui no quadrante com 5 ações. 1, 2, 3, 4, 5 ações. É uma coleção boa de cubos aqui, você tem que ficar de olho, porque quanto mais cubos no final, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vem uma fichazinha aqui, que nos mostra a pontuação no final, tá? Ou seja, 6 cores diferentes que nós colecionarmos, marcaremos 11 pontos, 5 cores, 9 pontos, 4 cores, 7 pontos e por aí vai. Tá? Então é bom a gente ter uma variedade boa de tecnologias de cubinhos no final do turno, no final do jogo, tá? E aqui está bem variado, então talvez seja interessante, seja um lugar interessante para ficar. Nós temos 5 ações para fazer. Aberta e fechada. Eu vou gastar 2 ações, ok? Colocando então ali uma aberta e uma fechada. Eu vou colocar ali uma carta aberta e uma carta fechada. Achei 2 ações. Eu tenho mais 3. Então eu vou gastar uma ação comprando aqui. Boa. Vou gastar mais uma ação comprando outra. Opa, boa também. E eu vou gastar uma última ação colocando uma nova carta aqui. A próxima tem que ser também fechada. Aqui vocês estão vendo aqui a próxima. Sai para lá um pouquinho. Peraí, esse espaço é bem pequenininho. Se essas cartas fossem menorzinhas seria mais fácil. Aqui, ó. Espaço teria que ser, um próximo tem que ser fechado também, tá? Então é isso que eu vou botar aqui, mais uma carta fechada, tá? E foi minha última ação dos marcianos. Vamos então para a Federação, que está no mesmo lugar. Também começa com 5 ações e eles têm lá as cartas dele, que eles não vão mostrar pra gente, óbvio, né? E a primeira coisa que ele ia fazer é comprar carta. Ele vai gastar uma e comprar uma carta de ataque simples. Vai gastar outra, comprar outra carta de ataque simples, ok? E vai gastar, são duas na sequência, né? Ele vai gastar 2 para colocar 2 cartas fechadas lá, 2 cartas fechadas. Tá com 3, tá correndo, ele realmente quer essa coleção aqui de cubos, tá? Apesar desse tie só valer 4 pontos, esses cubos aqui, essa variação de cores é realmente muito atrativa. Vamos lá, os marcianos também estão lá, começam também com 5 ações, mas nós marcianos só temos uma carta de cruzeiro número 3. Vamos comprar carta, né? Eu vou gastar aqui, vou comprar uma carta. Foi nível 1? Vamos comprar outra carta. Olha só, o nível 4, também é interessante, hein? Mas eu vou fazer o seguinte, temos mais 3 ações, né? Vou gastar uma ação, botando a próxima carta que tem que ser fechada também, e vai ser esse 1. Tá? Vou gastar mais uma ação, colocando mais uma carta lá, que vai ser essa aberta, nível 3. E a última ação nossa, nós vamos gastar indo para Marte, voltando para Marte, onde nós teremos 6 ações no próximo turno. Lá Marte, assim como a Terra, tá vendo? Garante mais ações. Só vale 2 pontos no final quem tiver conquistado, mas 6 ações e 6 cubos diferentes também é bem interessante para marcar pontos no final. Então esses foram os marcianos. Então voltamos agora para a Federação, para os terráqueos, que começam aqui em Cronos. Séries estão precisando de 5 ações. 5 ações para os terráqueos. O que eles farão? Tá, ele vai gastar uma ação colocando a terceira carta dele lá fechada. Terceira carta dele fechada. Vai comprar carta, uma daquelas cartas de ataque. Vai comprar outra carta de ataque. E vai
1, 2, 3, e vai agora gastar uma ação, colocando uma carta de valor 5 aberta. Não tá brincando, não. Valor 5 aberta, e a última ação dele ele vai gastar também. Os humanos estão querendo chegar a Marte, vai gastar a última ação dele indo para Marte. Uau, 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 uau. Ok? Bom, já deu para vocês terem uma noção de como que funciona a interação das cartas, mas tem muita coisa para mostrar ainda. Nós nem exploramos esse quadrante, o jogo ainda está longe de terminar. Ele termina, mais uma vez, quando tivermos, pelo menos, cada um tiver 5 pontuações de 3 do seu lado, ou 6 pontuações quaisquer adjacentes, ou 7 pontuações em qualquer lugar do seu lado. O jogo termina, ou então quando não tiverem mais cartas para comprar. Ou que os marcianos estão apenas com 2 conquistas e os terráqueos apenas com 1 conquista. Mas, se você quiser ver como que essa partida termina e como funciona aquela pontuação lá em cima, então é só acompanhar a gente, clicar aqui na tela e continuar assistindo o nosso gameplay de Supernova. Eu espero vocês, então até daqui a pouquinho, galera. Valeu! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeplemaniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeplemaniacs.